Muito bem. Então, vamos preparar o compartilhamento com a tela inteira. Como eu disse, esse é o último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que se refere às leis morais, da perfeição moral. O primeiro subtítulo está aí: As virtudes e os vícios, no plural. Interessante que ele não vai discriminar as virtudes e nem os vícios. Vai falar do princípio fundamental das virtudes e do vício, que é a base para todos os outros. E vai falar sobre as paixões boas e más. Interessante. O que será isso, né? Paixões boas e más. Caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Você vê as duas primeiras cheias de perguntas, 13 na primeira, meia dúzia na segunda, e só uma em cada uma das duas últimas. Também, nessas duas últimas, só se alcança as duas últimas nas duas primeiras. E no meio de tudo isso, aparece o vilão, o egoísmo, que é só pensar em si e satisfazer os próprios desejos. Na verdade, se nós temos noções sobre as outras 4 partes deste capítulo, sobre egoísmo, eu posso garantir que nós temos muito pouco. E é por isso mesmo que é o objetivo do nosso trabalho na noite, esclarecer a todos nós, incluindo nós próprios, sobre o problema, a ação, a penetração do egoísmo em nossas vidas e em toda a sociedade. Virtude e mérito. Veja bem, o que é a virtude? Resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha como é que ele define virtude. Ele não faz a relação das virtudes. Ele fala que é uma resistência. A quem? Aos maus pendores. Atraído, jamais vencido. Interessante, né? Uhum. É uma visão global de virtude. A virtude é um sentimento, por isso aí simbolizada no coração. E a razão é que administra esse processo. Questões de mérito. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo. Então, associou sublimidade de virtude com sacrifício. E a questão 893 é esta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Vamos ver qual é. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem,
sem nenhum interesse pessoal. Aí aparece a palavra desinteressada. Por incrível que pareça, mexe com todos nós. O mérito dos que fazem o bem espontaneamente e sem nenhum esforço. Bem, o mérito dos que fazem o bem espontaneamente tem que ser contextualizado com a outra questão lá de trás, do capítulo 1º desta terceira parte. O mérito está na dificuldade do bem que se pratique, na dificuldade de praticá-lo. Presta atenção, meu irmão. Mérito do bem está na dificuldade. É simples. Então, se alguém faz o bem sem nenhum esforço, É porque já conquistou, ele já conquistou o mérito, progrediu. já progrediu, do prazer, mas ele não tem mérito de fazer aquilo, não. É isso que está escrito aí. Agora você resolva essa equação. Não, porque quando você ainda não conquistou, você, a cada bem que você pratica, você está trabalhando para conseguir chegar lá na frente. Então, você vai acumulando esse mérito em você, de ir conquistando. Mas quando você já conquistou, já está conquistado. Fazer o bem já é natural para aquele espírito. Então, ele não tem mais que ter mérito nisso. Isso já é natural para ele. Então, nos mundos superiores, ninguém tem mérito de fazer o bem, né? Não, porque eles já são bons. É uma alegria a vivência lá, né? Todo Só mundo o só bem. faz o bem. Só faz o bem. Então, como ninguém faz o mal não existe mérito de fazer o bem. Mérito no sentido de recompensa, E né? recompensa. Vamos ver. É o progresso. Progresso dos sentimentos, da razão e o exercício da ação aí representada nessa mão. Assim são os mundos superiores e assim será a Terra. Num futuro que a gente espera breve. Sinais da imperfeição. O interesse pessoal prova as reais qualidades. Fazer o bem, pensando em recompensas futuras, é egoísmo, por incrível que pareça, na análise dos espíritos. E mais, fazer o bem por retribuição. Na vida espiritual, para nos aproximar dos bons espíritos. É muito comum entre os espíritas ficar fazendo a caridade prática, né, de exercícios práticos, né, materiais, inclusive, com essa expectativa de recompensas futuras, de ser recebido lá no nosso lar. É preciso meditar nisso, porque perde valor. Claro que sempre tem valor. Fazer o bem sempre tem valor, sempre está nos aproximando de Deus. E é natural que as pessoas queiram isso. Mas aparecem nuances de egoísmo nisso. Está pensando em si. E sabe lá quanto mais do que pensando em ajudar o outro. Está pensando em méritos para si mesmo. Aí são os sentimentos que são avaliados e a razão entra sempre no processo. Bom, essa questão é da prodigalidade irrefletida, quer dizer, a pessoa age
faz ações, tem sentimentos, maiores ou menores, por isso é que está aumentando e diminuindo o coração, né? Mas faz o que ela quer e não o que Deus quer. O que Deus quer que o bem seja levado a quem precisa, não é isso? A quem está necessitado. Comenta. Aí é o caso das pessoas que, tendo muitos recursos, até espalham esses recursos, mas vamos dizer que levianamente, sem um objetivo de oferecer trabalho, de oferecer progresso, de oferecer ajuda. Dá por dar, ajuda por ajudar, sem levar a um crescimento. É isso. Virtudes e os vícios, a culpabilidade por se estudar os defeitos alheios. Objetivo: criticar, divulgar ou evitá-los? Olha, isso é muito importante, porque parece que todos nós fazemos isso. Claro. Acho que nesse mundo nosso aqui não tem ninguém que não faça isso. Mas o objetivo sendo de evitá-los é muito bom. Qual percentual você acha que faz pelo objetivo de evitá-los? É o menor possível, né? O menor possível é zero, né? Aí já não é percentual, aí é nulo. Pelo menos 1%. Mas o criticar e divulgar, Às vezes critica-se, né, por observar, mas pior são os que criticam e divulgam. exatamente. É bom Aí é lembrar maledicência. a frase de Jesus. Olha bem, quando estiver querendo criticar, para mesmo no bom sentido, né? Se você está vendo um cisco no olho do irmão e não vê a trave que está no próprio olho, né? A gente faz muito isso, né? De vez em quando a gente se surpreende, lembrando dessa lição de Jesus, nós temos uma bruta trave na frente dos nossos olhos para os nossos próprios defeitos. É ou não é? É verdade. E eles se estendem no assunto. A culpabilidade do escritor. Por estudar as chagas da sociedade, ou por ter escrito bela obra sobre a moral e da qual não tirou proveito pessoal. Hoje nós temos isso muito na mídia, né? Se faz essas críticas estudando-se as chagas da sociedade e também a sociedade como um todo, né? Dos que mandam e dos que obedecem, dos que trabalham e dos que não trabalham e não querem trabalhar, etc. As análises críticas são extensas e vastas a todo momento, e as notícias policiais envolvendo também esses aspectos. E é um escritor que escreve e não aproveita, como aquele crítico que comenta e não faz nada daquilo que ele comenta, como deveria ser a sociedade. Nós precisamos meditar nisso, porque isso influi nos nossos direitos, né? Depois da morte, especialmente. Paixões. Sentimento profundo por algo ou alguém, ou por um ideal. Elas são uma coisa proveniente das forças da natureza para promover, na verdade, o nosso progresso, acelerar o progresso. Paixão é um estímulo, é uma força
Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. É o abuso. Paixão é coisa boa. Estimula o progresso, o trabalho, a dedicação na ciência, na filosofia, na religião. E essa questão aí nos fala do limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más, que é a chave da compreensão das paixões. E esse limite está aí muito bem expresso com a variação do tamanho do coração e do cérebro. Quando as paixões predominam sobre a razão, o que acontece? Aí domina, né? E as pessoas agem por impulsos, né? Por exemplo, a paixão por um time de futebol. O Edilson com o Flamengo. Um time de futebol. Se ele se deixar tomar conta por essa paixão, nós estamos cansados de ver os absurdos que fazem os torcedores porque ficam cegos. Também o sentimento da religião, a paixão pela religião, na dedicação, no amor, no estudo à religião, é muito bom. Mas tem gente que fica cego, entra naquele aspecto do fanatismo. Exatamente. E aí é um mal. Mas o Edilson tem um bom comportamento, né? Eu acho que ele não deixa as paixões tomar conta dele. Acho também que não. Muito bem, meus irmãos. E as paixões? Veja bem, a relação do progresso com as paixões. Elas são um estímulo muito grande para o progresso, informaram os espíritos. E nós podemos raciocinar e enxergar isso com facilidade. São os apaixonados pelo bem, pelo amor, sem excessos, que criam as grandes coisas. Os cientistas que descobrem, dedicando-se apaixonadamente, né? Os professores que se dedicam apaixonadamente ao ensino, e aí vai. E a liberdade é a chave, porque sem liberdade não existe progresso. Não é? Vocês vejam a conexão das leis morais com os assuntos que regem os interesses da nossa vida. A vitória sobre as más paixões, a possibilidade de vencê-las com poucos esforços. A possibilidade de haver paixões irresistíveis. A vontade é a chave destas duas questões. Como é que você analisaria estas duas questões sob o ponto de vista da vontade? Eu acho que a pessoa que tem controle sobre essa vontade, a vontade é uma força que reúne e direciona os seus esforços. Aumenta a capacidade. Aumenta a capacidade. Então, se você tem vontade, você pode reunir, você está direcionando para essa luta contra a paixão irresistível. Por exemplo, os vícios. Os vícios, as dependências de toda ordem, né? As paixões emocionais, não é? Que envolvem o coração, e o cérebro se apaga diante delas, e compromissos com a lei divina são esquecidos, não é? Etc. E as paixões irresistíveis, se disseram os espíritos, que não existem, não. Basta um pouquinho de vontade para vencê-las. E muito trabalho.
A lei do trabalho aparece também exuberante para se dominar as paixões. É preciso trabalhar muito, porque para vencê-las, nós temos que fazer, às vezes, muitas coisas na área da palavra, do pensamento e do sentimento, né? E da ação física também, muitas vezes. A possibilidade de ser assistido nessa luta. Os bons espíritos, nosso anjo guardião. Você deve buscar, né? Nós devemos buscar sempre que precisamos vencer uma paixão que está nos dominando, a ajuda desses bons espíritos, e nós vamos ter, sem dúvida. Colocar em ação a lei da adoração, que é pensar em Deus. Pensando em Deus, orando a Ele, a resposta vem pelos bons espíritos. Os espíritos disseram que devemos consultar, inclusive, o nosso anjo guardião, porque se o fizermos sinceramente, receberemos resposta. Não existe prece sem resposta. É uma coisa que nós temos dificuldade de acreditar e aceitar como uma realidade viva em nossas vidas. O meio mais eficiente de vencer as paixões é a abnegação. É o trabalho de abnegação. É a mão aí representando o trabalho de abnegação. Vencer o egoísmo. Meus irmãos, chegamos nele. Que é esse tal de egoísmo? Como ele entrou neste capítulo? Vamos ver. O vício radical. Dele deriva todo o mal, por influência da matéria. Ele vem da influência da matéria sobre o espírito, do corpo material sobre a nossa alma. E é o vício radical, extremo, máximo. Não tem nada de vício maior do que ele. Muito bem. Todo o mal vem do egoísmo. É implacável, severo, duro, rígido, intransigente. Incompatível com a lei maior, que resume todas as outras leis, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, é realmente algo que nós precisamos olhar e compreender, entender e prestar atenção nas recomendações de como resolvermos o egoísmo que vibra em nós. No livro Céu e Inferno, Questões e Problemas, está escrito isso. O egoísmo tem origem no orgulho, considerar-se acima dos demais. A origem dele é o orgulho, mas ele é a causa de todo o mal. Nasce lá e toma conta do nosso espírito. E ambos no instinto de conservação. Que foi dado por Deus pela lei de conservação para que nós preservássemos, dentre outras coisas, a própria vida, a sobrevivência e etc. É um instinto de conservação assoberbado, quando, para se conservar, começa a pensar só em si mesmo. É um exagero. Tudo para si mesmo. Porque ele está na lei natural, como um instinto de conservação. Mas quando ele passa a ser egoísmo, ele representa o além do normal,
o anormal, aquilo que excede, etc. Para haver a fraternidade, não bastam lições de moral. Não basta mesmo, meus irmãos. Todas as religiões estão dando lições de moral aí há séculos. O próprio Espiritismo dá lições de morais quase dois séculos. E nós estamos ainda impregnados do egoísmo. Na verdade, é preciso enxergar esse lado desta lição extraordinária. É preciso destruir a causa e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Como? Para ser extirpado do coração da humanidade. Substituição das coisas materiais pelas espirituais, ensinaram os espíritos. Porque o egoísmo, ele nasce das forças da matéria, do instinto de conservação. Não é? Mas nós temos que ir substituindo o quanto possível pelas coisas espirituais. Cultivar o desprendimento dos bens terrenos é uma forma de trabalhar a eliminação do egoísmo. Muito bem, através da educação, formando não só homens instruídos, mas homens de bem, que a nossa educação formal hoje é de formar o homem instruído. O homem de bem, às vezes, fica esquecido. E substituir as instituições que excitam o egoísmo. Instituição é tudo que os homens fazem através das leis. A ONU é uma instituição que está aí na nossa mídia muito, né? Por causa das ocorrências da atualidade. Mudar as leis, a organização social, não é? A nossa sociedade. O casamento é uma das instituições da nossa sociedade. Mudar a educação, naquele sentido da formação desde do mundo infantil para a visualização do bem como objetivo da vida, e não apenas o conhecimento da razão racional, etc. Embora o bem também esteja dentro da razão. Se existem na Terra homens isentos do egoísmo e praticantes da caridade, existem? Veja aí, vê se você vê algum. Existem. Você está vendo? Está enxergando? Pô, não sei se isso que está aí é homem. É o homem de bem. De bem. Isento do egoísmo. Mas que tem. Os espíritos disseram que existem sim, mais do que nós pensamos que existam. E se existe um, por que não podem existir 10? Se podem existir 10, por que não podem existir 100? Ou seja, deram uma resposta dizendo para nós que nós podemos sim nos candidatar, se quisermos, a sermos homens isentos do egoísmo e praticantes da caridade. A destruição do egoísmo será também pelo seu produto na civilização que o excita? Ele causa tanto mal. O egoísmo abraça tudo, todas as coisas e todos os seres para a sua dependência, para a satisfação dos seus desejos e para poder mandar. O poder é uma das coisas
que estão impregnadas do egoísmo em todos os sentidos, o poder pode ser uma coisa... Superexcita o egoísmo. Superexcita o egoísmo, etc. Causa tanto mal, como, por exemplo, vamos citar um dos piores males do egoísmo, a violência a que o povo está submetido, nós todos, quando saímos na rua, né? Todo tipo de violência. Nós não temos mais sossego. Né? O roubo, nós não temos mais sossego, segurança com as contas da família, nem no banco. Né? Basta surgir uma guerra para que as pessoas percam tudo. A guerra é egoísmo. É a guerra, expressão de egoísmo. Nós estamos vendo aí na mídia. O assunto é só esse, egoísmo. É meu. Eu quero, eu mando, eu posso, etc., meus irmãos. E isso entra nos nossos lares, nos problemas domésticos, nas relações pessoais, enfim. Substituir tudo isso por justiça, amor e caridade. A 10ª lei das 10 leis morais apresentadas pelo Espiritismo. O Espiritismo tem um papel nisso. O auxílio do Espiritismo. Educação, pesquisa das suas causas, necessidade de segurança, busca da felicidade. Kardec faz um longo comentário sobre isso neste capítulo, que é preciso que a gente leia para enxergar um pouquinho mais longe, meus irmãos. É preciso trabalhar com a razão, pesquisando as causas. E lá nós já sabemos que em obras póstumas, uma das condições para acabar com o egoísmo é a divulgação que o Espiritismo faz do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na nossa terra, nas condições em que nos encontramos. Caracteres do homem de bem. Indícios do espírito elevado. Ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Pratica a lei. Pronto. Praticou justiça, amor e caridade, pratica todas as outras leis. E compreende a vida espiritual. Então, o espírito elevado compreende a vida espiritual. Não quer dizer que com informações apenas superficiais da vida espiritual, ele passa a ser espírito elevado. Para compreender a vida espiritual, eu preciso mergulhar naquela revelação da vida espiritual, por exemplo, que André Luiz fez nas obras que escreveu por Chico Xavier. É preciso compreender aquilo. Não é superficialmente. Kardec faz um longo comentário também sobre isso. Bom, finalizando, vamos a uma coisa que todos gostam de apresentar aí, que é a 919 do Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo. Um meio de melhorar-se e resistir ao mal. Significa vencer o egoísmo. Quem deu essa lição foi Santo Agostinho. Ele utilizou todos os ícones
esses três ícones, a razão, o sentimento e a ação, para ser aplicados em revisar o que fez no dia, verificar o que precisa reformar, todo dia, ao final do dia, e rogar esclarecimentos a Deus e ao anjo de guarda, dirigir perguntas a si mesmo, nítidas e precisas. Aí é interessante quando ele fala quando você tiver dúvida, né? Se você fez, se aquilo na verdade foi um mal, aquele ato que você fez, você faça perguntas a você mesmo, dizendo: você gostaria que fizessem assim com você? Ou, exatamente, vendo alguém praticar isso, eu gostaria de ver o que eu ia achar disso. Então, isso te ajuda a refletir. ajuda a refletir, muito bem colocado. Verificar os objetivos dos seus procedimentos, fazendo o balanço moral do dia. Essa é a chave do progresso individual. Perfeitamente. Se fizermos isso, a nossa consciência, na verdade, não espera o final do dia, porque ela grita quando nós cometemos imprudências de egoístas, não é? Nós ficamos ressentidos, o coração pesa e o cérebro busca uma compreensão maior do erro ou do acerto, etc. Mas todos podemos fazer esse balanço moral no final do dia também, como Santo Agostinho, espírito, recomendou e Kardec escreveu na 919 do Livro dos Espíritos. Muito bem, meus irmãos, aqui nós finalizamos a terceira parte do Livro dos Espíritos em 12 meses, e as nossas fontes estão aí, apresentado conforme a lei número 9.610, etc.